eu quero que quando você estiver orando, que você ore conscientemente, que você feche seus olhos. Nós estávamos aqui orando por Barão de Cocais. Vocês que são de Barão sabem a necessidade dessa cidade. Quando a gente for orar por algum alvo, fecha os olhos e fala: Senhor, aqui nessa cidade tem droga, prostituição. Alguém me falou numa das nossas vindas para cá sobre suicídio. Senhor, oramos aqui agora para que os suicídios acabem nessa cidade, prostituições acabem nessa cidade, que homens e mulheres se convertam ao Senhor, para que o corpo deles seja do Senhor, porque a Bíblia diz que fomos criados para o louvor da glória de Deus, não para a prostituição, mas para o louvor da glória de Deus. Que suicídios cessem. Você crê nisso, meu irmão? Suicídios cessem nessa cidade, e vidas conheçam Jesus Cristo aqui nessa cidade, em nome de Jesus. Então ore com consciência, né? Paulo vai falar que o nosso culto ele é racional, porque nós entendemos o que estamos fazendo e com quem estamos conversando, é com o Senhor Jesus, né? Eu queria falar com vocês o motivo de estarmos aqui na cidade e há tantos anos em outra cidade. São 16 anos realizando o clamor pela cidade, e já passamos, contando aqui com Barão de Cocais, em 14 cidades. Louvado seja Deus por isso. E todos os anos reunindo irmãos para orar, para chorar diante do Senhor, para se prostrar, para clamar ao Senhor e pedir a Ele: Senhor, sare a nossa terra. Nós temos irmãos aqui de Itabirito, foi a primeira cidade que a gente fez. Cadê os irmãos de Itabirito? Os bonitões de Itabirito aí, né? Mas sabia que Mariana é a cidade mais bonita, que tem gente mais bonita, e foi o melhor clamor que nós fizemos, foi em Mariana, irmãos. Cadê os irmãos de Mariana? Aleluia, né? Cadê a beleza sublime de Mariana? Fica de pé. Não é o senhor não, meu sogro. Minha esposa, irmãos, fomos servir lá em Mariana e Deus me deu minha esposa, né? Aproveitei. Meu sogro apaixonou primeiro, viu esse rapaz bonitão, falou: é esse que eu quero para minha filha. Aí levou, né? Mas louvado seja Deus. Temos irmãos, os irmãos de Nova União já chegaram aí? Sim ou não? Não? Tem uns irmãos de Nova União vindo para estar conosco. Nova Lima está aí? Aleluia, lá, que tanto de gente bonita, né? Deixa eu ver qual cidade mais. Raposos está aí? Tem alguns de Raposos, né? Aí, ó, tá por aí, escondido. Depois de Raposos, Sabará, tem alguém de Sabará? Tem algum irmão de Sabará? Não? Me lembra qual cidade que está aqui, gente, sem ser Barão de Cocais? Caeté, tem gente de Caeté lá, gente bonita também. Itabira, cadê de Itabira? Que isso? Também, Belo Horizonte, só tem gente bonita em Belo Horizonte. Depois de São Gonçalo, já chegaram os irmãos de São Gonçalo? Aleluia, pastor, você mudou para lá, né, pastor? Coisa boa, mas vai chegar gente aí de São Gonçalo. Os irmãos mandaram mensagem assim: estamos indo, né? São Gonçalo, olha lá, está chegando. Falei que está chegando, estão chegando lá atrás dos irmãos de São Gonçalo, do rio abaixo. Bom Jesus do Amparo também tem aí, não tem? Dá um grito aí também, bonito, uai. Deus abençoe vocês, viu? Nova Lima eu já falei. Rio Acima eu acho que não veio. Tem outra cidade aí que eu não disse? Ouro Preto? Cadê Ouro Preto? Levanta a mão aí para eu ver. Não estou vendo. Amém. Só uma sugestão, tá bom. Mas irmãos,
por que temos passado em tantas cidades ao longo desses 16 anos? Já passamos em 14 cidades. Vocês já nos ouviram falar que o Clamor pela Cidade é um movimento de oração, que a gente quer reunir a igreja para orar, para arrepender, para clamar, para buscar o Senhor. Entendemos que estamos num tempo que devemos nos arrepender dos nossos maus caminhos e pedir ao Senhor que sare a nossa terra. O texto de 2 Crônicas 7,14 fala muito bem da história que estamos vivendo. E se você sabe esse texto, recita ele comigo. Sei que vai ter uma cola ali, mas vamos recitar juntos? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A primeira terra que o Senhor quer sarar é o nosso coração como igreja do Senhor. Nós, igreja, precisamos ser sarados. Uma vez alguém me perguntou por que é que temos que sair da nossa cidade para servir outras cidades. E aí eu estava pensando, e nesse tempo, até chegar aqui, pensando também em o que dizer para vocês. Por que saímos da nossa cidade para ir para outra cidade? Eu vou usar uma figura de um texto para tentar explicar a vocês. Do capítulo 1 ao capítulo 9 de Atos, a igreja estava numa região só, apenas num lugar, pregando, evangelizando, até que um dia, a partir do capítulo 9, Deus dá uma visão para Pedro e fala que ele deveria ir aos gentios. E a perseguição começa e a igreja é espalhada para que o evangelho fosse para toda a terra. Paralelo a isso, quero te explicar por que a gente tem saído, e vários irmãos aqui têm saído das suas cidades para ir para outras cidades. Nós devemos sim cuidar da nossa comunidade local, mas nós fazemos parte de um corpo, o corpo de Cristo. E se Deus tem nos dado algo que a gente pode repartir, nós devemos sair e abençoar outros e sermos abençoados através de outros também. Todo o esforço para sairmos e tocarmos outras cidades é para que a gente veja o corpo de Cristo se tornando mais saudável, mais vivo. Nosso desejo é só impulsionar vocês a continuarem cumprindo a missão de vocês, a chorarmos juntos, a clamarmos juntos, a buscarmos o evangelho do reino, como foi dito aqui na oração, a olharmos para um só e para mais ninguém. Então por isso nós temos dedicado esses 16 anos a sair das cidades, para que a gente possa servir os irmãos, sermos abençoados na comunhão e compartilhar daquilo que Deus tem nos dado. O que a gente está fazendo aqui hoje, a gente tem dado o nome de uma assembleia solene, e eu quero falar com vocês o que é uma assembleia solene. Quando você lê o livro de Joel, está lá no Velho Testamento, um dos profetas menores, a Bíblia fala que Deus envia gafanhotos sobre a terra e destrói tudo. E ele fala com Joel assim: Joel, faça uma assembleia solene. Quem sabe eu não me arrependa do mal que eu tenho pensado em fazer aqui nessa cidade. E aí Joel, ele convoca uma assembleia solene. Uma assembleia solene é quando a gente reúne o povo com um objetivo, eu vou falar daqui a pouco. E é tão interessante que no capítulo 1 de Joel, ele fala o seguinte: saia um noivo da sua recâmara. O que ele está dizendo com isso? Aqueles que acabaram de casar e que estão em lua de mel, venha para a assembleia solene. As mães que amamentam, parem de amamentar e venha mães e bebês para a assembleia solene. Quando eu leio isso, eu percebo quão importante Deus, a importância que Deus dá para uma assembleia solene, a importância que Ele dá em convocar o povo para se arrepender,
para voltar os olhos para o Senhor. É muito importante. E aí Joel chama, a Bíblia fala que vai os animais, vai os homens, as mulheres, os velhos, os novos, os bebês. Eles começam a orar e falam: Senhor, por causa dos gafanhotos que havia destruído a terra, eles começam a orar e dizer: Senhor, poupa o teu povo, poupa o teu povo. Capítulo 2 de Joel fala assim: depois disso o quê? Depois do arrependimento, depois de voltarem para o Senhor, vem aquela promessa que todos nós conhecemos: derramarei o meu espírito. Mas antes tem: depois disso, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos jovens sonharão, vossos velhos profetizarão. E o texto vai discorrendo, você já conhece. Depois de que Deus vai derramar mais do seu espírito? Depois que voltarmos os olhos para o Senhor, depois que nos arrependermos. Eu trouxe aqui 8 pontos, só para você saber o que é uma assembleia solene. Primeiro, uma assembleia solene é um tempo em que todo o serviço cotidiano normal é colocado de lado. Eu venho tentando falar há anos sobre isso com alguns irmãos, mas muitos não entendem. Vamos ter na cidade uma assembleia solene. Uma assembleia solene é o seguinte: eu tenho um compromisso no sábado, no dia da assembleia solene. Eu vou dar um jeito de conversar com o meu chefe, vou dar um jeito de falar com o meu pastor, vou dar um jeito de falar com o fulano. Eu preciso estar naquele lugar, porque é uma assembleia solene. Deus está nos chamando a clamar. Ponto 2, uma assembleia solene é um período em que todo um povo afetado pelo juízo de Deus é convocado para estar presente. É o que aconteceu no livro de Joel. Todo o povo foi afetado pelo juízo, e todo o povo esteve presente na convocação que Joel fez. Terceira coisa, uma assembleia solene é um tempo de jejum. Nós estamos jejuando, desde abril, para estarmos aqui, para estarmos juntos. 4, uma assembleia solene é um tempo de sacrifício, de dedicar um tempo, parar, sacrificar, buscar mais o Senhor. 5, uma assembleia solene tem uma duração prolongada. Então você não pode vir para uma reunião dessa esperando: vamos orar, cantar e vamos embora. Não. Deus, não queremos sair daqui até que o Senhor fale conosco, até que o Senhor faça alguma coisa. Depois, 7, uma assembleia solene. 7, 6, uma assembleia solene é um tempo de oração intensa. Então vamos orar com intensidade aqui essa noite. Vamos clamar aquele que pode nos ouvir. O Senhor está aqui, Ele quer nos ouvir. Então vamos clamar intensamente. 7, uma assembleia solene é uma ocasião em que essencialmente se faz arrependimento como povo. E 8, uma assembleia solene é a oportunidade dos filhos verem seus pais chorando diante de Deus. É a oportunidade que você tem.